2018, o menino perdeu seu brinquedo favorito na Disney. Assim que eles foram embora, ele percebeu que tinha esquecido seu brinquedo de Toy Story e ficou arrasado. A mãe avisou o parque na hora, mas passaram dias e ninguém respondia. Até que, uma semana depois, a campainha tocou. E quando abriram a porta, além de ter o Slink de volta, também tinha um Woody, vários soldadinhos e uma carta que dizia: acho que o Slink não estava pronto para sua viagem acabar. A gente achou ele brincando com alguns amigos pelo resort. E eu espero que você não se importe, mas eles quiseram voltar com ele para sua casa. Em 2018, o menino perdeu seu brinquedo favorito na Disney. Assim que eles foram embora, ele percebeu que tinha esquecido seu brinquedo de Toy Story e ficou arrasado. A mãe avisou o parque na hora, mas passaram dias e ninguém respondia. Até que, uma semana depois, a campainha tocou. E quando abriram a porta, além de ter o Slink de volta, também tinha um Woody, vários soldadinhos e uma carta que dizia: acho que o Slink não estava pronto para sua viagem acabar. A gente achou ele brincando com alguns amigos pelo resort. E eu espero que você não se importe, mas eles quiseram voltar com ele para sua casa. Esse cara fez uma pintura de ele pintando uma pintura. E aí ele fez outra pintura de ele pintando uma pintura de ele pintando uma pintura. E depois fez uma pintura de ele pintando uma pintura de ele pintando uma pintura de ele pintando uma pintura. Seguido de uma pintura de ele pintando 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 uma pintura. E aí ele fez uma pintura de ele segurando um gato e pintando uma pintura dele pintando uma pintura dele pintando uma pintura dele pintando uma pintura dele pintando uma pintura. A mãe desse menino chamou ele pra fazer compras. Ele disse que não podia e iria outro dia. Na real, ele só queria ficar em casa jogando FIFA. Mas ele se arrependeu muito, porque uma hora depois ela mandou essa foto. Depois disso, ele começou a jogar Roblox. Jeitos mais insanos que pessoas se vingaram. A prova final de uma escola tava chegando e uma menina que sempre implicava com o menino disse pra ele que copiaria todas as suas respostas. Mas ele tinha um plano. A garota sentou atrás dele pronta pra copiar e a professora entregou as provas. Ele começou a responder enquanto via a menina copiando tudo, sem nem pensar. E quando ele terminou, ela entregou a prova com as respostas copiadas e foi embora. Só que tinha um detalhe que ela não sabia. Todas as respostas estavam erradas e ele tava fazendo a prova a lápis. O menino apagou tudo e marcou as respostas certas. Ele passou com 10 e ela reprovou de ano. Jeitos mais insanos que pessoas se vingaram. A prova final de uma escola tava chegando e uma menina que sempre implicava com o menino disse pra ele que copiaria todas as suas respostas. Mas ele tinha um plano. A garota sentou atrás dele pronta pra copiar e a professora entregou as provas. Ele começou a responder enquanto via a menina copiando tudo, sem nem pensar. E quando ele terminou, ela entregou a prova com as respostas copiadas e foi embora. Só que tinha um detalhe que ela não sabia. Todas as respostas estavam erradas e ele tava fazendo a prova a lápis. O menino apagou tudo e marcou as respostas certas. Ele passou com 10 e ela reprovou de ano. Esse cara tem um talento bizarro. Ele faz o contrário de parkour. Cai de propósito dos jeitos mais criativos e bizarros possíveis. E por mais que ele pudesse ser um ótimo dublê, ele diz que só faz isso porque quer ser o melhor do mundo em cair. Esse menino de 11 anos queria muito sair mais cedo da aula. Então ele teve uma ideia. Resolveu mentir que um dos seus colegas estava com uma... Ele ligou pra polícia e contou a mentira. Eles então trancaram a escola e mandaram vários policiais. E, ironicamente, ele precisou ficar até mais tarde na escola, porque eles trancaram tudo e tiveram que revistar as mochilas uma por uma, além de ele ter sido preso. Esse cara queria provar que a Terra era plana. Pra isso, gastou 100 mil reais num treco chamado giroscópio, que testaria como a Terra gira. Se a Terra fosse esférica, ele mostraria 15 graus por hora. Ele ligou o negócio e ele mostrou... exatamente 15 graus. Mas ao invés de admitir que tava errado, ele colocou o negócio no vácuo pra tirar todas as interferências de fora. Continuou mostrando 15 graus, mas ele não admitiu a derrota. Ele alinhou um laser com 2 pedaços de madeira com um buraco no meio. A ideia é que se a Terra fosse plana, o laser conseguiria passar pelos buracos e atingir a câmera que ele tinha colocado do outro lado. Mas se eles tivessem que levantar o laser, é porque a Terra é redonda. E o resultado foi... We don't see you, Enrique. Lift up your light way above your head. Interesting. Esse cara queria provar que a Terra era plana. Pra isso, gastou 100 mil reais num treco chamado giroscópio, que testaria como a Terra gira. Se a Terra fosse esférica, ele mostraria 15 graus por hora. Ele ligou o negócio e ele mostrou... exatamente 15 graus. Mas ao invés de admitir que tava errado, ele colocou o negócio no vácuo pra tirar todas as interferências de fora. Continuou mostrando 15 graus, mas ele não admitiu a derrota. Ele alinhou um laser com 2 pedaços de madeira com um buraco no meio. A ideia é que se a Terra fosse plana, o laser conseguiria passar pelos buracos e atingir a câmera que ele tinha colocado do outro lado. Mas se eles tivessem que levantar o laser, é porque a Terra é redonda. E o resultado foi... We don't see you, Enrique. Lift up your light way above your head. Interesting. Esse youtuber transformou a cama dele num aquário pra esconder os peixes do dono do apartamento. Ele começou construindo uma cama e enchendo ela com água. Isso era perigoso, porque se qualquer coisa desse errado, a água ia vazar
pra colocar as decorações e peixes, porque o dono do apartamento ia chegar em 1 hora. E ele até conseguiu nadar na própria cama. E finalmente era hora de cobrir tudo, pra ver se o dono ia perceber. One of my favorite rooms. Bright, man. I honestly didn't think it would be that easy. Esse youtuber transformou a cama dele num aquário pra esconder os peixes do dono do apartamento. Ele começou construindo uma cama e enchendo ela com água. Isso era perigoso, porque se qualquer coisa desse errado, a água ia vazar e alagar a casa toda. Mas deu certo. Ele precisou correr pra colocar as decorações e peixes, porque o dono do apartamento ia chegar em 1 hora. E ele até conseguiu nadar na própria cama. E finalmente era hora de cobrir tudo, pra ver se o dono ia perceber. One of my favorite rooms. Bright, man. I honestly didn't think it would be that easy. Esse cara é um NPC da vida real. O trabalho dele é se mexer que nem um robô, mas ele levou o trabalho tão a sério que não consegue se mexer de outro jeito. Ele casou com uma mulher que faz a mesma coisa, e a sua família agora é inteira robô. E ele já esqueceu como se mexer como uma pessoa normal. E anda assim o dia todo. E até quando ele conheceu uma robô de verdade, ninguém sabia dizer quem era quem. Esse cara é um NPC da vida real. O trabalho dele é se mexer que nem um robô, mas ele levou o trabalho tão a sério que não consegue se mexer de outro jeito. Ele casou com uma mulher que faz a mesma coisa, e a sua família agora é inteira robô. E ele já esqueceu como se mexer como uma pessoa normal. E anda assim o dia todo. E até quando ele conheceu uma robô de verdade, ninguém sabia dizer quem era quem. Esse cara é um NPC da vida real. O trabalho dele é se mexer que nem um robô, mas ele levou o trabalho tão a sério que não consegue se mexer de outro jeito. Ele casou com uma mulher que faz a mesma coisa, e a sua família agora é inteira robô. E ele já esqueceu como se mexer como uma pessoa normal. E anda assim o dia todo. E até quando ele conheceu uma robô de verdade, ninguém sabia dizer quem era quem. Os elefantes são os melhores animais. Os bebês elefantes não têm muita noção do tamanho deles, e por isso agem como um filhote de cachorro enorme. Esse elefantinho descobriu que tem uma tromba e não sabe muito bem o que fazer com ela. Ah, e os bebês elefantes chupam a tromba, e nem os bebês humanos chupam o dedo. Esse bebê tava com tanto sono que acabou caindo e assustou a família inteira. Esse elefantinho quis fazer parte da reportagem de TV. Cases, it is up to us to be guardians of our own natural world, save our wild species and provide a home. Por fim, esse elefantinho tentou trancar a própria mãe dentro da casinha e ela deu uma bronca nele. Pessoas que levaram a preguiça pra outro nível. Ela pediu pra sua mãe trazer o seu carregador, só que ela tava com preguiça. Então amarrou no cachorro e mandou a menina chamar ele. A mãe pediu pra ele vigiar o bolo enquanto assava. Ele então virou a câmera do celular pro bolo e passou pra TV pra poder fazer isso sentado no sofá. Ele deitou na cama, mas esqueceu de apagar a luz. Então jogou um laser no interruptor pro gato pular e apagar. Escada rolante. Na academia! Ele tava com preguiça de cortar a grama, então amarrou o cortador num poste pra ele ir cortando em círculos. 1000 de QI. Esse segurança queria dormir no trabalho e por isso imprimiu um papelão dele mesmo pra ficar no seu lugar. Eficiente, não muito. Genial, demais. Esse pássaro pegando carona no outro pássaro. Esses alunos não estavam prestando atenção na aula, mas a professora ensinou uma lição na prática. Ela pediu que todo mundo sentasse nas mesas e desse as mãos. E aí a primeira menina encostou na esfera eletrostática. Só que quando o último aluno encostou na corrente, não imaginava o que ia acontecer. Emojis que você usa errado. Você provavelmente usa esse emoji como mãozinhas rezando, mas isso na verdade é um toca aqui. Já esse é usado como emoji de beijo, mas na verdade é um assovio. Essa menina não tá dançando. Ela na verdade tá fazendo um gesto de ok muito usado na Ásia. Muita gente usa esse emoji quando tá brava ou frustrada, mas ele na verdade tá dormindo. E isso aqui é baba, e não uma lágrima. E isso aqui não é sorvete de chocolate. Emojis. emojis que você usa errado. Você provavelmente usa esse emoji como mãozinhas rezando, mas isso na verdade é um assovio. Essa menina não tá dançando. Ela na verdade tá fazendo um gesto de ok muito usado na Ásia. Muita gente usa esse emoji quando tá brava ou frustrada, mas ele na verdade tá dormindo. E isso aqui é baba, e não uma lágrima. E isso aqui não é sorvete de chocolate. Emojis que você usa errado. Você provavelmente usa esse emoji como mãozinhas rezando, mas isso na verdade é um toca aqui. Já esse é usado como emoji de beijo, mas na verdade é um assovio. Essa menina não tá dançando. Ela na verdade tá fazendo um gesto de ok muito usado na Ásia. Muita gente usa esse emoji quando tá brava ou frustrada, mas ele na verdade tá dormindo. E isso aqui é baba, e não uma lágrima. E isso aqui não é sorvete de chocolate. Emojis que você usa errado. Você provavelmente usa esse emoji como mãozinhas rezando, mas isso na verdade
verdade é um toca aqui. Já esse é usado como emoji de beijo, mas na verdade é um assovio. Essa menina não tá dançando. Ela na verdade tá fazendo um gesto de ok muito usado na Ásia. Muita gente usa esse emoji quando tá brava ou frustrada, mas ele na verdade tá dormindo. E isso aqui é baba, e não uma lágrima. E isso aqui não é sorvete de chocolate. Empresas tretando com outras empresas. Em 2009, a Domino's fez um comercial que falava que os seus lanches eram melhores que os do Subway. A empresa não gostou nada disso e mandou uma carta obrigando a Domino's a tirar o comercial do ar. E eles fizeram isso. Mas junto lançaram outro comercial que mostrava que o fogo que eles usavam pra fazer a pizza era da carta do Subway queimando. Em 2017, o Burger King fez uma promoção em que se você se vestisse de palhaço, ganharia um hambúrguer de graça. E pra isso eles lançaram esse comercial, em que um homem é perseguido por vários palhaços. E o mais assustador de todos que aparece no final é o Ronald McDonald. A Coca-Cola, em 2001, anunciou que vendia 2 vezes mais que a Pepsi, pra dizer que era a melhor empresa de refrigerante. Mas como resposta, a Pepsi lançou esse comercial, em que um menino comprava 2 cocas numa máquina, só pra usar elas de escada e poder alcançar a Pepsi que ele queria tomar. Empresas tratando com outras empresas. Em 2019, o Burger King fez uma propaganda do Whopper que parecia normal. Mas um tempo depois, eles revelaram que atrás desse Whopper, eles tinham escondido um Big Mac. Mas que era tão pequeno que o Whopper cobria ele por completo. Mas eles não pararam por aí, porque no mesmo ano eles tiveram outra ideia. Inspirado no McLanche Feliz, eles lançaram o lanche real. E ao contrário da caixinha feliz do McDonald's, tinha várias emoções, como a caixinha irritada, caixinha estressada, caixinha triste e até caixinha xingando, pra mostrar que as pessoas têm várias emoções e que ninguém tá feliz o tempo todo. Você é time Mac ou BK? Empresas tratando com outras empresas. Em 2019, o Burger King fez uma propaganda do Whopper que parecia normal. Mas um tempo depois, eles revelaram que atrás desse Whopper, eles tinham escondido um Big Mac. Mas que era tão pequeno que o Whopper cobria ele por completo. Mas eles não pararam por aí, porque no mesmo ano eles tiveram outra ideia. Inspirado no McLanche Feliz, eles lançaram o lanche real. E ao contrário da caixinha feliz do McDonald's, tinha várias emoções, como a caixinha irritada, caixinha estressada, caixinha triste e até caixinha xingando, pra mostrar que as pessoas têm várias emoções e que ninguém tá feliz o tempo todo. Você é time Mac ou BK?